Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, graça e paz. Mais um dia estamos aqui, né? Mais uma noite, né? Mais uma noite. E eu creio que a palavra que Deus tem para hoje é uma palavra que vai de encontro à tua necessidade, que seja a resposta de oração, que seja uma direção para a sua vida, que você venha saborear o que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Na realidade, para você mudar o rumo da sua vida, se você se encaixar nas que a gente vai falar hoje. Amém? Vamos orar. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui para te agradecer, para louvar, engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso Amém, nome. é verdade. Senhor, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Senhor, graças te damos por mais um dia de nós podermos sairmos da nossa casa para vir cultuar a Ti na Tua casa. Aleluia. Senhor, como é bom, ó Pai, como é bom nós podermos sair. Muito obrigada pela nossa saúde, muito obrigado porque muitos nesse momento gostariam de estar aqui, mas estão impossibilitados, muitos dentro de um leito, dentro de um hospital, muitos no CTI, mas nós, Senhor, nós somos gratos a Ti pela saúde, pela nossa vida. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha tomar o seu lugar de honra, que o Senhor venha falar através das nossas vidas, que o Senhor venha instruir, que o Senhor venha ensinar, que o Senhor venha conduzir. Senhor, que o Teu Espírito tenha a total liberdade. Nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito, que nós venhamos ser uma brasa viva do Teu braseiro, que nós possamos, ó Pai, ser, ó Deus, totalmente dirigido pelo Teu Espírito, que das nossos lábios, ó Pai, venham sair palavras de vida, palavra de cura, palavra de consolo, palavra de salvação. Usa-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente está sem louvor, né? A Monique podia fazer uma capela aqui, né, Monique? Vem Boa fazer ideia. uma capela aqui, né? Soldado no quartel, que é trabalho, né? Qualquer coisa, rapidinho, Até só para... porque se eu for louvar, vai cair tudo. Pois Então, é, irmão, não irmãos, vai eu querer. não aconselho... Olha, irmãos, a gente se esforça, mas essa bênção de louvor nós não temos, entendeu? Então nós estamos aqui para louvar ao Senhor, agradecer a Deus pela vida da Monique, pela vida do Eduardo, pela vida dos irmãos, da irmã, né? Porque não tem se colocado à disposição da sua vontade da carne, porque a carne tende para ficar em casa, a carne tende, né? Ficar lá, conforme diz, né? Comendo pipoca, assistindo televisão, mas o melhor lugar é estar na casa do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Louvado Ao seja o teu único nome. Aleluia. que é digno Só Ele. de receber Aleluia, Jesus. a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos declarar ao único. Glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Clamamos a Ti, ó Rei Jesus.
consagrado todo o nosso ser a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, glória! Aleluia! Quem sabe, sabe. Duas mulheres, uma sábia chamada Abigail e outra ansiosa e impaciente chamada Sara. Provérbios 18, verso 21. Todos chegamos? Amém. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Ui, vamos repetir, né, Maria? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A minha versão, posso ler na minha versão? Deve. A minha versão diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha. Nas minhas anotações eu botei algo bem parecido com o que você leu. A língua pode produzir satisfação, vida ou morte. Os mais afoitos a empregá-la precisam assumir as consequências de suas palavras. Quando aqui falam os mais afoitos, são aquelas pessoas que não pensam antes de falar. O que vem na mente já fala sem analisar se vai fazer bem, se vai fazer mal, se é necessário ou se não é necessário falar aquilo naquela exata hora. Nabal era um próspero, porém um insensato, que por sinal era o que o nome dele significava. Nabal significa insensato. Davi e seus homens haviam protegido os rebanhos e a propriedade de Nabal, em troca de provisões, e o dia do pagamento havia chegado. Além de não pagar, Nabal fingiu não conhecer Davi e não ter feito qualquer trato com ele. Nabal pagou com mal o bem que Davi lhe havia feito. Porque quando Davi enviou emissários a Nabal para que ele pudesse alimentar os servos de Davi, ele falou: quem eu vou dar meus alimentos para ele? Nem sei de onde ele é, não conheço ele. Ou seja, foi afoito no falar. Falou coisas que não deveria, até porque havia uma prévia combinação de que Davi tomaria conta dos servos dele, do rebanho dele, em troca da alimentação. E ele simplesmente jogou para o alto, não quis nem saber. Era realmente um insensato. Fora que Davi era rei, ainda tinha mais essa. Nesta hora que entra Abigail, a mulher prudente. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é atitudes prudentes evita guerras. E atitudes precipitadas suscita guerras. Então, quando o pastor Jorge começou a falar de Nabal, ele quis falar ele quis mostrar por que Abigail vai entrar na história. Porque Nabal era marido de Abigail, era um homem rico, ele era descendente de Caleb, ele tinha muita riqueza. Muitas propriedades. Né? E certa vez, Davi estava fugindo de Saul e foi ficar escondido no deserto. E quando Samuel morreu, ele saiu lá do deserto para ir para outro lugar. E eles estavam sem suprimento nenhum. Mas ele soube que Nabal estava em Carmelo lá, tosqueando as ovelhas. E ele mandou os homens dele ir até Nabal, porque ele já tinha prestado um serviço a Nabal, cuidando dos pastores de Nabal, né, tratando bem deles. Então ele pediu que os homens dele, fossem lá pedir ajuda a Nabal, para que Nabal pudesse dar suprimentos. E quando os homens
de Davi chegaram a Nabal, simplesmente Nabal ignorou o que Davi havia feito e ainda ironizou com a pessoa de Davi. Ele ainda disse: quem é Davi? Não vou dar não. Ele era um homem muito grosseiro, ele era um homem tolo. E quando os homens de Davi foram ao encontro de Davi para falar o que Nabal havia dito, Davi se irou. Peraí. E ao mesmo tempo, os homens de Nabal foram para Abigail para falar o que Nabal tinha feito. Exatamente. Por quê? Porque... Ainda falaram assim: e o pessoal de Davi sempre nos tratou muito bem. Nós sempre fomos muito bem tratados e protegidos por Davi. E o seu marido, falando para Abigail, agora chutou o balde. Por quê? Davi se irou. Por tudo que eu fiz, tem uma passagem, acho que é no versículo 30, irmãos, é 2 Samuel, é 1 Samuel 25. Né? Depois os irmãos lêem o capítulo todo, é uma bênção, a gente aprende muito com esta mulher. E um dos empregados de Nabal, quando viu a atitude do seu patrão, foi ao encontro da sua esposa, que aí entra Abigail, porque ele viu como Davi ficou irado. Davi foi, se armou com os seus, foram 400 homens, 200 ficaram na retaguarda, pegaram as espadas. O que Davi ia fazer? Ia fazer um homicídio, ia destruir com tudo, de tão irado que ele havia ficado. Um dos empregados de Nabal, já conhecendo o patrão, foi correndo ao encontro de Abigail e contou toda a história a Abigail. Abigail, mulher sábia, inteligente, né? Pacificadora. Abigail, na mesma hora, se apressou. Fez um farnel, botou trigo, botou tudo que Davi fosse precisar e saiu depressa. A palavra de Deus fala depressa. Porque às vezes, numa atitude que você tenha que tomar na hora, agir, às vezes você ainda vai parar para pensar. E às vezes não dá tempo. E nós vamos ver na atitude dela que ela fez tudo sem falar para o marido. Não falou para o marido. Se é uma de nós, talvez, ou eu, não sei, ou vocês, não sei, chegaria lá e ia soltar, né, a língua, né? Olha o que você fez, ia brigar, ia falar. Não, ela calada, sábia, ela foi, armou, colocou tudo em cima do animal e foi com um dos empregados ao encontro de Davi. Olha que mulher sábia. Muitas vezes, irmãs, nós precisamos tomar atitude no segredo. Muitas vezes nós temos que calar, tomar atitude, esperar o momento certo, a hora certa, para você poder, né, chegar perto da pessoa, expor. Porque eu sempre costumo dizer, né, espera o barro secar. Porque se você for trabalhar com barro molhado, a tua mão vai ficar lambuzada. Enquanto a poeira está no ar, cuidado, acalma-te, fica quieta, deixa, vai dormir, vai descansar, sabe? Pede a Deus, Senhor, me dá controle. Numa atitude dessa, uma outra pessoa insensato já teria partido para cima do marido. E Abigail entrou para a história de Israel como uma mulher sábia e pacificadora. Ela foi inteligente e prudente, embora fosse casada com um homem tolo de coração duro. Ela deve ter sofrido muito neste casamento, mas submissa, não se deixou levar pela insensatez de seu marido. Sua sabedoria salvou sua casa da morte e também livrou Davi de derramar sangue inocente. Diante da resposta de Nabal, Davi ficou irado e certamente sua ira não daria lugar à justiça de Deus.
Então vocês veem aí que ela eliminou duas frentes de tragédia. De Davi matar inocentes, que ficaria contra a vontade de Deus, as bênçãos de Deus, e livrou o povo dela da morte. Exatamente. Uma atitude sensata, ela matou 2 coelhos com uma E canela só. ela foi sábia. A atitude de humildade dela, quando encontrou a Davi, Ela se prostrou. Leia porque vocês vão ficar linda essa apaixonados. É lindo. Quando ela encontra com Davi, ela ajoelhou-se, colocou o rosto em terra e foi e assumiu a culpa do marido. Olha, assumiu. Ela pediu desculpa a Davi pela atitude do marido e ela se colocou no lugar do marido como se ela fosse culpada daquilo ter acontecido. Muitas vezes, irmãos, nós temos que fazer isso. Muitas vezes a gente tem que se humilhar. Muitas vezes a gente tem que assumir o erro do marido, principalmente você, mulher casada, com um homem que é muito estourado, um homem que é muito bravo. Você tem que ser sábia, você tem que ter a sabedoria de Abigail, tem que ser pacificadora, tem que ser edificadora, porque se numa hora dessa você vai explodir, você vai destruir com tudo, você não vai construir. Aí vai começar tudo, a guerra dentro de casa e a guerra fora. Essa mulher com essa sabedoria, essa humildade, ela se prostrou, ela tomou para si o erro do marido. Muitas vezes, para que haja paz, precisamos nos colocar na posição de pedir perdão pelo outro. Precisamos interceder. Com isso, Davi reconheceu a atitude daquela mulher e ele ainda disse: você foi uma enviada do Senhor. Porque ela era uma mulher espiritual, ela era uma mulher de Deus, ela sabia que havia sobre a vida de Davi uma promessa. Promessa do Deus. E se ela toma uma atitude, se Davi faz o que ele estava com vontade de fazer, na hora da ira, Deus iria ajustar conta com ele. Ele ia ser um rei que ia ter já manchas antes de sangue inocente, que muitos inocentes iriam morrer. E ela reconhece e mostra para Davi que Deus era com Davi. E ela lembra a Davi: você tem um chamado. Deus te constituiu como rei de Israel. Além de tudo, ela foi uma enviada de Deus. Exatamente. Com isso, Davi reconheceu que pela atitude dela, daquela mulher, ele não cometeu o que seria diante de Deus um pecado, porque agiria com vingança. Ele iria fazer justiça das próprias mãos. Aí ia ficar fora da justiça de Deus. Exatamente isso. E se os irmãos vão ler e vão ver, Abigail não estava preocupada com a morte dela, não, porque ela foi enfrentar Davi. Estava se arriscando, né? Vocês estão entendendo? Ela estava preocupada em ir pelo ministério de Davi. Porque ela virou e disse: deixa que meu marido, ele vai ter aquilo que ele merece. Porque ele é tolo. Mas não destrua o teu ministério. Muitas vezes por precipitação, muitas vezes por você tomar atitudes na carne, muitas vezes por você não esperar o que Deus tem para a tua vida. Ou seja, não é nem esperar o que Deus tem, é esquecer a promessa que tem sobre a tua vida. Não, Deus disse que toda a minha família vai ser salva. Não, Deus disse que aquela porta daquele emprego é minha. Ainda que entre outra pessoa no teu lugar, mas no tempo certo, na hora certa, aquele lugar é teu, aquela porta é tua. Então não vamos nos precipitar, não vamos adiantar, não vamos tomar, né, marido, atitudes que nem Sara tomou. Que nem Sara. Que nem Sara. Você vê, deixa eu terminar a história de Abigail, para a gente entrar, porque a história de Abigail é a mulher sábia,
que por causa da prudência dela, ela evitou uma guerra. Derramar de sangue. Enquanto Sara, mulher de Deus também, casada com um homem rico, e tinha uma Mas ela no vantagem. início era incrédula. Mas ela tinha uma vantagem, Sara, porque Sara era esposa do homem que era amigo de Deus. Ele tinha uma fé em Deus. Ele sabia que tudo que Deus dizia iria acontecer. Ela estava acostumada. Ela sabia quem era Deus. Mas nós vamos chegar em Sara, né? Então, quando Abigail voltou do encontro, ela encontrou o marido dela numa festa lá, né? Bebendo, estava bêbado, estava lá fazendo bagunça. Abigail voltou do encontro, encontrou seu marido bêbado em festa, e ela não falou nada naquele momento. Olha que sabedoria. Ela mediu a hora certa para falar. Aquele não era o momento. Não adiantava ela falar nada naquela hora. Muitas vezes você quer explodir. Quando eu chegar em casa, eu vou falar, vai acontecer, você vai jogar gasolina no fogo. Muitas vezes você tem que ser mansa, né, Maria? Você tem que calar, né, Maria? Muitas vezes você tem que engolir, né? Você tem que ver, você tem que contar carneirinho, um carneirinho, 2 carneirinhos, uma ovelhinha, 2 ovelhinhas. Ela foi sábia. Ela sabia que aquele não era o momento, que aquele não era a hora dela explodir. No outro dia, quando ele estava sóbrio, ela lhe contou o que ele provocou com a tolice, com a ingratidão dele. E diz a Bíblia que quando ele soube, ele recebeu um choque tão grande. Tem alguns teólogos que dizem que ele teve um AVC, que ele ficou estagnado, ele ficou surpreso. E 10 dias depois, ele morreu. Deus o feriu com morte. E quando Abigail encontrou com Davi, que relatou, mostrou a Davi o ministério que ele tinha pela frente, a chamada dele, ela virou para Davi e disse: quando tu fores abençoado, te lembras de mim. Quando tu for abençoado, teve uma outra pessoa na Bíblia que também diz isso: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Então ela virou e disse a Davi: irmão, sabe o que foi que aconteceu? Não houve a guerra por causa da prudência desta mulher sábia. Davi foi, já foi consagrado a rei, e ele não esqueceu do que ela tinha dito. Essa mulher foi honrada, essa mulher foi reconhecida, e ela se tornou uma das esposas do rei Davi. Mas tem alguns teólogos que dizem que Davi a escolheu não só pela beleza, mas principalmente pela sabedoria dela. Eu li isso. Ele ficou encantado com a humildade e a sabedoria dela. Então, nós vemos que os prudentes, aqueles que sabem agir na hora certa, que sabem esperar o teu tempo, espera o teu tempo, espera a tua hora. Não tente fazer nada antes. Há promessa na tua vida, então descansa, porque vai se cumprir. O problema é que a ansiedade leva à cobrança. Mas nós não podemos esquecer que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Não. O tempo dele é o tempo dele. É nisso que muitos servos de Deus se perdem. Porque na ansiedade tenta dar a solução humana que não vai servir para aquilo que Deus programou para a sua vida. Você tem que esperar a solução de Deus, mesmo que demore. Porque quando vem a solução do Senhor é definitivo. E nós temos que vigiar, irmãos, que tolice e ruína caminham juntos. Lá em Provérbios 14, 29, fala assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Lê de novo. O longânimo é grande em entendimento,
mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. É exatamente isso. Por isso é que nós temos que ser prudentes, pacientes, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria para saber o agir na hora e no momento de Deus. E assim mesmo com o aval de Deus. Com o aval de Deus, porque tem que ser no momento certo. Você vai ler e você vai ver, eu até sublinhei esta palavra, ela foi depressa, ela agiu na hora certa, ela não esperou, ela não foi pensar, ela primeiro não foi remoer a raiva do marido, não, ela agiu na hora certa. Bom, primeiro eu vou tomar as providências. Para evitar a guerra. Primeiro eu vou partir para evitar esse homicídio, esta guerra, esta matança. Depois eu acerto com ele. Mas você vê que mesmo depois, quando ela voltou, ele estava embriagado. Que paciência dessa mulher, hein? Que paciência, porque quando o empregado chegou, se sou eu, se é você, não sei, já estava explodindo. Por muito menos a gente já explode, né, marido? Mulher. Olha a hora, vambora, o que você está fazendo? Por muito menos. Imagina, ó, por causa de você, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Ah, a Bíblia não diz se ela tinha filho ou não, né? Só fala dos empregados. Olha a matança que ia ocorrer por causa da tolice, da burrice, da ingratidão. Olha, a ingratidão ira o coração daquele que um dia te foi, que te fez um favor. A Sandra acabou de falar que nós temos que esperar a hora certa de Deus. Eu tenho um irmão nosso que está afastado e eu fiquei durante uma semana no meu pensamento de falar com ele, ligar para ele e falar com ele algumas coisas. Só que eu percebi que não era a hora, não sei porquê, mas Deus só me deixou ligar para esse irmão uma semana depois do dia em que eu comecei a pensar nesse irmão. E quando eu liguei para ele, eu até me desculpa, não quero meter na sua vida, mas estou vendo que você não está que você está afastado de Deus. E falei. No final ele me agradeceu. É verdade tudo que você falou. Nós temos que esperar a hora certa de Deus. Porque Deus, quando nos dá uma incumbência, Ele prepara outra pessoa para ouvir aquilo que Deus deu para você falar. Porque se você falar do seu pensamento, da sua vontade, o outro não vai estar preparado para ouvir. Pode até acontecer o inverso que você queira que aconteça. Então, em toda e qualquer situação, temos que esperar o sim de Deus. E assim, né, irmãos? A palavra de Deus vai dizer: a minha palavra não volta vazia e fará tudo aquilo que me apraz. Então, se você for dirigido por Deus, se você for guiado por Deus, vai ter solução satisfatória. Vai dar fruto. Vai dar fruto. Vai dar fruto. Se você for encaminhado por Deus, encaminhado e dirigido, Deus vai fazer com que o teu inimigo tenha paz com você. Verdade. Deus vai fazer com que o teu adversário chegue, reconheça a você e venha te pedir perdão. Porque quando tu é conduzido por Deus, você vai ter. Existe, é uma coisa que está muito se falando muito aí, né? Sobre os propósitos, mas é verdade. O que são isso? O que é isso? É simplesmente o prometido de Deus para a tua vida. O milagre da sua vida. O milagre. Vamos supor, Canaã da sua vida. Mas durante o percurso da promessa, a realização do milagre, há um processo. Há um processo. E muitas vezes o processo dói, machuca, e chega até a gente pensar que tem pessoas que chegam a ter dúvida se aquilo é de Deus ou não. E muitas vezes o processo é um ensinamento, te preparando para receber o milagre. Com certeza. Porque você tem que preparar o ambiente para receber o milagre. E muitas vezes esse preparo do ambiente é um ensinamento que Deus está te dando. E se você for fazer alguma coisa por você e fora do tempo de Deus,
vai causar turbulência. Não vai atingir ao alvo. Não vai, porque você foi por você. E quando você vai por Deus, vai ter resultado. Então aquieta, você que está nervosinha, você que está nervosinho, você que está precipitadinho, está muito agitado, espera aí. Olha o recado de Deus. Seja prudente. Espera a hora certa, espera o momento certo. Nós estamos contando a história de duas mulheres ricas, mulheres bonitas, que a Bíblia diz que Abigail também era muito bonita, mas só que, e as duas tinham a promessa de Deus, as duas conheciam a Deus, mas só que uma casada com um homem tolo, um homem grosso, um tosco, enquanto a outra era casada com um homem calmo, um homem de Deus. Agora vê como é que são as coisas, né? A que é casada com um homem tosco era sábia, calma e tranquila. A que era casada com um homem que era uma bênção, tinha uma fé que só Deus, era precipitada, era inquieta, era inconstante. E a gente até olha assim a história de Sara, não sei se os irmãos estão vendo Gênesis, é uma história muito bonita, quem não está pode ver, porque é muito bom. E nós vemos, Sara recebeu a promessa, Abraão tinha 75 anos. 75 anos. Aí nasceu Ismael por conta da precipitação de Sara, que nós vamos contar. Aí foram 10 anos. E com isso, Abraão ficou 13 anos sem comunhão com o Senhor, por causa dessa precipitação de Sara. É mesmo? Olha só. Um erro teu, uma coisa precipitada, pode cortar a tua comunhão. Ficou 13 anos sem a presença de Deus. E um homem que tinha uma comunhão com Deus, de Deus chegar a dizer, por acaso eu esconderia algo de meu amigo Abraão? Olha que coisa linda. Deus chegar para você e falar, Gladys, tu é minha amiga, eu não vou esconder nada de você. Olha que coisa linda. E quando Ismael nasceu, Abraão tinha 85 anos. Da promessa que Deus fez a Abraão até o nascimento de Isaac, até o cumprimento da promessa, porque o filho da promessa não foi Ismael, foi Isaac. Até se cumprir, se levaram 25 anos. 25 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Aí a gente diz assim, mas eu não quero esperar esse tempo todo não, vai sofrer. Vai sofrer. Ou espera na paz, conforme o pastor estava aqui no domingo dizendo, que é melhor você morar num casebre e ter paz, do que morar num palácio com a vida guiada pelo diabo. Então, quer dizer, Sara, ela viu tudo que Deus fez na vida de Abraão, mas por causa de ansiedade. Não, e mesmo assim, ela vendo todos os milagres que Deus fez na vida dela e de Abraão, quando o Senhor prometeu o filho, ela duvidou. Por quê? Porque ela já se achava muito velha. Irmão, a promessa de Deus para a tua vida, Deus não está contando a tua idade. A promessa de Deus não envelhece. Não está contando. Quando Deus abençoou a Caleb, quantos anos Caleb esperou pela bênção? Às vezes quando a gente fala assim, principalmente jovem solteira, olha, Caleb esperou tantos anos, ela diz, não quero esperar, que nem a Caleb não. Mas o que aconteceu? Deus deu um espírito novo a Caleb. Eu creio que Deus deu a bênção da longevidade a Caleb. Deus não vai te dar a bênção para você não usufruir dela. Não é verdade, irmão? Deus vai te dar a bênção para você usufruir. Calma. Está agitado por quê? Quem é o dono do tempo é Deus. Ele sabe que você... ainda diz assim, eu estou ficando velha, já estou com não sei quantos anos. Deus não está preocupado com isso.
Deus está preocupado que Ele vai te abençoar e ainda vai te dar anos de vida para você aproveitar em abundância. Vai te dar uma saúde plena. Vai te dar anos de vida, vai te dar a bênção da longevidade para você viver, usufruir, gozar daquela bênção. Então nós precisamos ter certeza disso, irmãos. Não ser precipitadas, mas sermos prudentes e sábias como Abigail. 2 mulheres bem casadas, mas com atitudes diferentes. Uma era esposa de um homem que era assim com Deus. E a outra, coitado, o marido não queria nem saber. Não é verdade? Vamos lá, vamos falar de Sara. Já está na hora. Vamos falar de Sara. Sara, por não saber esperar em Deus, lá em Gênesis 16, você vai ler, capítulo de Gênesis 16, agiu a seu bel prazer e ainda induziu Abraão a concordar com o seu erro. Mulher é mole, né? A gente convence, né, irmã? A gente convence, porque né? Adão, Ananias e Abraão ouviram mulher, se deram mal. Pois é. Jó não ouviu, Deus deu tudo dobrado para ele. Pois é, né? Mas eles não vivem sem filho? a gente, né? Fazer o quê? Eles não vivem sem a gente, né? Nós fazemos parte da vida deles, né? Eu falo, Senhor, a mulher que tu me deste. Então vamos lá, né? Então Sara era estéril, ela era muito humilhada por ser estéril, e era um jugo que ela carregava. Porque antigamente a mulher estéril era desprezada e dava direito ao marido de casar com uma outra mulher. Mas Abraão, como era fiel ao Senhor, nunca quis isso. Pois é, mas foi, né? Foi, porque ela também insistiu para Mas foi. É isso que eu falo, irmãos, irmãs, prestem atenção. Pode ser filho, marido, papagaio, periquito. Não seja induzido. Guarda a palavra de Deus. Não vá, não faz, fica, vá, não vá. Você tem que ser obediente ao mandar de Deus. Nós só podemos Nós ser temos dirigidos homens. pelo Senhor, mais ninguém. Você viu Moisés, que falava com Deus face a face. Era um homem que falava com Deus face a face. Por causa do povo no ouvido dele, o que ele fez? Por causa de um ato, uma atitude errada. Não entrou na terra Ele prometida. viu a terra prometida, mas não entrou. Então, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Você tem um objetivo. Você tem um propósito. Você tem uma visão. Não perca a tua visão. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olha para o autor e consumador da tua fé. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Se Deus te deu a promessa, haja o que houver, vai acontecer. Vai acontecer. Porque obstáculos vão acontecer. Ele não tira os obstáculos. Ele te ajuda a pular os obstáculos. Então o obstáculo não é para você parar. É para te ensinar a ser mais fiel ao Senhor, a confiar mais em Deus. O Senhor vai fazer com que eu salte esse obstáculo. O Senhor vai fazer com que eu passe dessa situação para uma situação melhor. É isso que nós temos que fazer. E Sara conseguiu, induzir o marido a praticar o erro como? Pegou a sua escrava Agar e deu para que o marido deitasse com ela. Porque antigamente isso podia acontecer. Então o filho da escrava nascia, era aquele ritual, ela deitava e botava a criança em cima do seu ventre, era como se fosse a criança, o filho dela. Mas não foi isso que aconteceu, foi aí que começou. Aí começou a guerra, porque quando Ismael nasceu, passaram-se 13 anos depois, Isaac nasceu, aí Ismael começou a brigar com Isaac, Agar começou
a ter brigas com Sara. Não se comportar, né? Como serva. Que era serva Aí de começou aquela rixa entre as duas, entre as crianças, até que Sara vai e manda Abraão mandar Sara embora. Não, antes disso Sara foi embora. Quando estava grávida. Sara não, Agar foi embora, porque ela estava sofrendo uma pressão grande de Sara. Não fez o erro? Não fez a besteira? Aí manda a empregada embora. Olha, irmão, você que tem aliança com Deus, irmã, você que tem aliança com Deus, você que é de Deus, Deus abençoa até a 4ª geração, Deus abençoa os teus filhos, Deus abençoa os filhos dos teus filhos, Deus abençoa a tua família. Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, Ismael, não sendo filho da promessa, mesmo assim foi abençoado. Por causa de você, a sua família é abençoada. Por causa de você, você sabia que até por causa de você, até o teu vizinho é abençoado? O prédio que você mora, os moradores são abençoados, porque onde mora um santo, um servo de Deus, esse lugar é abençoado. É verdade. E quando você não está na visão do Senhor, você se baseia na sua visão. Sara não estava na visão do Senhor. Então ela se baseou na visão dela, viu que a escrava dela era saudável, tinha possibilidade de ter filho. Então, para Sara, aquela visão foi o que fez com que ela tomasse essa atitude, porque ela não estava na visão do Senhor. Porque quando você está na visão do Senhor, a sua visão perde efeito, porque o Senhor é soberano na nossa vida. Aleluia. É isso que tem que ser sempre. A Aleluia. Visão do Senhor tem que prevalecer nas nossas vidas. E o agir pelo impulso muitas vezes nos leva a direções erradas. E muitas vezes sem volta, ocasionando uma tragédia para o resto da vida. Nós não podemos agir pelo impulso. Foi o que aconteceu com Sara. Ocasiona uma tragédia que não tem fim. O que acontece? Esses dois irmãos um deles foi gerado na hora errada. O que aconteceu? Vive em guerra até hoje. Nós estamos orando agora por Jerusalém, que está em briga com seu irmão. Lá em Gênesis 16, 12, quando o anjo se apresenta a Sara e promete um filho dela, Ismael, fala assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Agora isso aqui eu nunca tinha prestado atenção. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Olha só, os irmãos sabem de quem nós estamos aqui falando, né? Árabes e judeus. Árabes e então judeus. Lá atrás Deus já tinha falado o que ia acontecer. Então, irmãos, por causa de uma atitude precipitada, até hoje há esta guerra. Até hoje dois irmãos vivem em guerra. Guerra de morte, sangue. Então, por causa de... Eu botei aqui, ainda que você seja uma mulher de Deus, há a obrigação de manter-se em posição de equilíbrio e obediência. Você conhece aquele que te fez a promessa. Você vive pelas promessas do Senhor. Você sabe que amanhã você vai levantar, porque você tem o quê? Fé no Senhor. Então você precisa ter equilíbrio e ser obediente. O seu erro nas suas atitudes podem destruir a sua casa, a harmonia do seu lar. Você é o termômetro, nós somos o termômetro da nossa casa. Nós somos condutores. E nós, mulheres, nós somos o termômetro.
Se você estiver bem, a casa toda está boa. Mas se você tiver uma gripe, parece que a gripe pegou em todo mundo. Ninguém sabe onde fica nada, né? Abre a geladeira, onde que está a azeitona, onde que está isso, onde que está aquilo. Irmãos, eu sou muito alto, então até chegar lá embaixo, entendeu? não dá tempo. Tá, e principalmente quando a coisa está em cima, aonde que está? A batata palha está onde? Está ali na frente, mas aí você tem que se levantar da onde você está. Não é verdade? Não é verdade, irmãs? Né? Tem que ir. Então nós somos condutoras, irmão, não adianta. Eles moram, eles são os provedores. E muitas vezes a mulher também é provedora. Mas eles se perdem. Por isso é que Deus tirou aquilo que falta nele, nós completamos. E aquilo que falta em nós, eles completam em nós. Amém. Nós temos que ser, né, condutora do nosso lar. Nós temos que agir no momento certo. Precisamos deixar a ira passar. Precisamos deixar que Deus, quando você estiver sem direção, quando você quer tomar uma atitude, consulte a Deus, né? Pergunte a Deus. Talvez se Abraão tivesse perguntado a Deus, ele não teria feito isso. Talvez se Abraão, porque Abraão ele prestava sacrifícios a Deus. Abraão, quando queria falar com Deus, ele pegava os animais e iam lá sacrificar, e Deus se apresentava a ele. Mas nessa hora, para querer agradar irmãos, isso é importante. Às vezes a gente, para querer agradar alguém, a gente desobedece a Deus. Aqui a gente vê a história de Abraão, que quis agradar de repente a Sara, porque ele amava a Sara. Ele amava a Sara. E ele não pensou. Eu creio, a Bíblia não diz, né? Não estou fazendo heresia, né? Eu imagino. Porque se ele tivesse ido perguntar a Deus, né? Chegar a Deus para consultar a Deus, de repente ele não teria deitado com Agar e esta tragédia não teria sido acontecido. É por isso que antes de tomar decisão, humanamente falando, nós não podemos estar com a cabeça cheia. Eu creio que Abraão estava com a cabeça cheia, disse dando no ouvido dele que ele, tá bom, vou satisfazer para você parar de falar no meu ouvido. Foi o erro. A gente tem que parar e olhar Deus, mesmo que esteja com a cabeça cheia, porque o Senhor vai nos dar a solução sem passar pela nossa cabeça, vai dar a solução diretamente no nosso coração. Aí a solução vai ser correta, vai ser certa. Espera, aguarde em Deus. Quando você vê que está esmorecendo, quando você vê que está demorando, busca Deus. Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre vai falar com você, ou através de um louvor, ou de repente hoje aqui, ó, Deus está falando com você. Lá em Provérbios 16:1, fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pronto, resumo aí nesse versículo. Aleluia. Aleluia. Você já passou da metade da promessa, irmão. Está faltando pouco, né? Às vezes você já está, é só um passo para você chegar na tua linha de chegada. E você está querendo jogar a toalha, está querendo desistir, está até duvidando se a promessa é de Deus ou não, está até achando que não foi Deus, já começa a duvidar do profeta. Mas que Deus nessa noite possa falar diretamente ao seu coração. Não seja precipitado para que não venha armar uma guerra, mas seja prudente e paciente para que você venha acalmar a tempestade. Que Deus possa falar ao teu coração, que você nessa noite possa saber que está difícil, mas Deus está contigo. Está penoso, mas Deus está contigo. Eu oro todo dia e digo: Senhor, não larga a minha mão.
Senhor não larga. E é uma promessa, irmão. Esse livro aqui é verdadeiro, ele não mente, ele não falha. Deus não falha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. O tempo não é teu, o tempo é dele. A ocasião é dele. O mar pode estar revolto, mas não saia do barco, porque Sai Deus não. acalma a tempestade. Sai não. Se sair do barco, você vai ser envolvido Sai não. pela tempestade do mar. Exatamente. Eu ainda vou ver, irmão. Hoje está difícil, hoje está sofrido, hoje está angustiado, mas o teu amanhã será de glória. Eu tenho certeza, guarda esta palavra, que essa palavra foi vida na minha vida, vai ser na tua. O choro pode durar uma noite, mas a alegria Vai virá vir. pela manhã. Vai vir, Deus encherá a tua boca de risos e os teus lábios de júbilo. Aleluia. Existe uma bandeira no final dessa tua caminhada, e essa bandeira está escrito: cheguei, venci, consegui, o Senhor foi comigo. Aguarde, espera, a hora do Senhor já está se aproximando. Não, se Deus te livrou, se Deus te poupou, se Deus não permitiu que tu fosse levada com esta Covid, porque Deus tem propósito, porque a promessa de Deus ainda tem que ser cumprida na tua vida, e você vai ver as promessas dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, porque quem prometeu é fiel. Aleluia. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor, Deus te abençoe, Deus renove as tuas forças, Deus acrescente fé, que você seja uma brasa viva do braseiro que é Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos dar os avisos, quem sabem de cor e salteado. Deve aparecer na tela a conta da igreja. Quem quiser fazer agora uma oferta, um dízimo, certamente vocês já sabem a conta da igreja. Na quinta-feira é imersão. O pastor Tadeu E a pastora Liliane. Na sexta-feira, às 5 horas, através do Zoom, é o culto de intercessão com as varoas da igreja. Deus tem abençoado, né, irmã? Deus tem falado poderosamente. Domingo, 10 horas, escola dominical online. E 16h30, um culto online e presencial. Que Deus possa ter abençoado a sua vida através desta palavra, tendo sempre em mente: seja prudente, busque o Senhor primeiro, que certamente a solução virá no tempo do Senhor, não no teu tempo. E olha, irmãos, domingo você está sendo convidado a vir comer um pedaço de bolo com o nosso pastor, que hoje completa mais um ano de vida. E não vamos encerrar não. Monique, vem aqui. Vamos fazer uma oração, que hoje é aniversário do nosso pastor. Parabéns, pastor Tadeu. Glória a Deus pela sua vida. A Monique, a sua escudeira. O Dudu, o seu escudeiro. Estão aqui, eles vão estar aqui orando para a sua saúde, para que Deus venha cada dia mais ajustar a armadura em você, meu querido pastor. Que Deus possa te dar sabedoria, renovar suas forças. Deus possa ungir cada vez mais o seu ministério, o seu chamado. Que seu cajado esteja brilhando, que seja cheio da glória de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra poderosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado os teus servos para trazerem a cada semana uma palavra abençoada, uma palavra de renovo, uma palavra de força, de ânimo para o restante da nossa semana. Que nós possamos ser, Senhor, sábias como Abigail, Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa. Portanto, que nós possamos ser sábios, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que possamos ser prudentes, que possamos buscar a sabedoria que vem do alto, que é do Senhor. Portanto, Senhor, lhe agradecemos por essa palavra, seja para homens, seja para mulheres, que todos nós possamos, Senhor Jesus,
nos render cada vez mais a teus pés e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça de mim segundo o teu querer, segundo a tua vontade, me molda, me aperfeiçoa, para que o Senhor cada vez mais cresça nas nossas vidas e que nós diminuamos, Senhor. E na data de hoje, no dia de hoje, é aniversário do teu servo, pastor Tadeu. Nós, como membros, como ovelhas da Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara, profetizamos sobre a vida dele uma unção dobrada e sem medida do Senhor, que seja derramada neste momento, primeiramente sobre a vida do teu servo, a cura, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus, desde a planta dos pés do teu filho, Senhor, até, Senhor Jesus, o alto da sua cabeça. Reveste ele com o teu poder. Passa a sua mão de cura, Senhor Jesus, na sua coluna cervical, na sua lombar, nos seus ossos, nos seus órgãos, na sua corrente sanguínea, Senhor Jesus. Vá renovando, vá tocando, troca o sangue, Senhor Jesus. Dê um novo funcionamento ao seu coração, um bom funcionamento a todos os seus órgãos, a cada vez mais que o Senhor possa aguçar os seus sentidos, Senhor Jesus. Que em nome de Jesus saia todo o mal, tudo aquilo que venha paralisar o teu filho de crescer na tua obra. Senhor, nós sabemos o quanto ele tem se dedicado, junto à pastora Liliane e toda a sua família, que tem, Senhor Jesus, clamado, buscado por toda a igreja e por demais pessoas, mesmo não sendo membros daqui, Senhor, mesmo não fazendo parte da membresia. Nós temos visto o crescimento espiritual na vida do teu filho, na vida da sua esposa. Portanto, Senhor Jesus, nada irá parar e impedir o teu agir, o teu avanço na vida do teu filho. Está repreendido toda seta maligna, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida dele unção dobrada, saúde, graça, que ele a cada dia possa crescer mais e mais na tua palavra, que ele continue sendo um instrumento usado por ti, por onde quer que ele passe, que ele exale cada vez mais o teu bom perfume, Senhor. Portanto, toca nele neste momento, que essa oração, Senhor Jesus, que eu creio que já chegou ao altar do Senhor, já atingiu os céus, já rasgou os céus, Senhor, porque é uma oração genuína, é uma oração que todos nós, como os servos, como ovelhas, clamamos pela vida do pastor Tadeu. Senhor, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor pela preciosa vida dele, pela preciosa vida de sua esposa, de seus filhos, Senhor, aqui nesta terra, porque nós sabemos que eles são sal da terra e luz do mundo aqui, e nós sabemos que eles estão semeando, e a cada dia irão colher inúmeros frutos abençoados e enviados pela mão do Senhor. Esta é a nossa oração e já te agradecemos, já lhe damos graças, rendemos glórias a ti, Senhor, pelo aniversário do teu servo e pela palavra abençoada de hoje. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos terminando, mas antes de terminar, vou fazer uma oração agora pelos enfermos. Você que está nos assistindo online, se liga no que você está precisando, que vamos orar nesta hora. Deus amado e poderoso, Pai Santo, nesta hora clamamos a Ti, Senhor, para que Tu visite aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Estão precisando de uma unção saradora, Pai Santo. Não importa onde seja, não importa se está grave ou não, mas Tu tem todo o poder, Tu é o médico dos médicos, Senhor. Se for dor na perna, se for na cabeça, se for no banco, onde quer que seja, Tu sempre sabes a raiz deste mal, a raiz dessa dor. Então derrama o som da cura, derrama o som saradora, Senhor. Visite agora os hospitais, Senhor. Aqueles estão precisando de uma unção saradora vinda do Seu trono, diretamente do Seu trono, Pai. Especialmente aqueles que estão entubados, Senhor, que Tu possa dar uma unção para que eles sejam extubados, Senhor, para que Tu seja glorificado através da vida deles, Senhor. Seja com eles, traz de volta, Pai Santo, Pai querido, dá vida, Pai Santo, seja com eles, Senhor. Opera um milagre sem medida, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Enfim, chegamos ao final. Amém? Amém? Tem mais alguma coisa? Não, é só. Graças a Deus. Beijo no coração de todo mundo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, amados irmãos abençoados. A igreja amada unida diz amém. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor em nome de Jesus.